Glória a Deus, querido. Você está pronto aí? Eu queria iniciar essa ministração que você fechasse seus olhos. Nós vamos nos consagrar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, porque neste momento, Pai, o nosso coração é rendido à Tua palavra. Espírito Santo, Tu és bem-vindo a este lugar. Espírito Santo, toma essas pessoas em Tuas mãos de uma maneira sobrenatural nessa noite. Pai, algo diferente, algo novo. Pessoas terão experiências contigo nessa noite, porque a Tua palavra fluirá. O Teu Espírito terá liberdade, Pai. Nós te damos graças, porque dependemos de Ti, porque dependemos da Tua palavra, porque dependemos do Teu amor, Pai. Não somos, Senhor amado, daqueles que estão firmados somente nas Tuas promessas, mas estamos firmados em quem Tu és de verdade. Pai, eu te louvo, Senhor, porque a unção do Senhor neste lugar tomará os pensamentos, tomará, Pai amado, tomará o lugar daquilo que não provém de Ti. Espírito Santo, sonda-nos neste momento. Nossas mentes agora, Pai, estão cativas ao Espírito. Não estamos ligados naquilo que estamos pensando para o amanhã. Não estamos ligados, Pai, a quem está ao nosso lado ou o amigo que queremos ver nessa noite, mas estamos, Pai, com a mente cativa ao Espírito, para recebermos as direções vindas do Senhor e de mais ninguém nessa noite, Pai. Assim eu te louvo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, um assunto muito forte ao qual o Espírito tem direcionado a ensinar a vocês nessa noite, porque, amados, esse púlpito é um banquete. Amém? Vocês são os filhos, e quem toma esse microfone aqui está alimentando vocês. Eu creio no nome de Jesus num alimento hoje muito forte para vocês. Porque não é por mim, mas é pelo Espírito. Não é por mim, mas é pela palavra que será ensinada. Sabe, amados, vivemos às vezes um tempo em que muitos crentes, muitos cristãos são ensinados pelo poder de Deus. O poder, aquilo que Deus consegue fazer, aquilo que Deus é capaz de fazer. As pessoas são muitas vezes ensinadas e direcionadas naquilo que Deus pode transformar e pode fazer, e isso é muito bom. Mas não se resume nisso, porque nós temos muitos cristãos hoje que não estão mais na palavra, porque só aprenderam o que Deus podia fazer, mas não aprenderam quem Deus era de verdade, a firmeza onde Ele deveria estar. Ele não aprendeu que Deus não era somente aquele que estava escrito no cartaz. Ele é o Deus do impossível. Ele não aprendeu o Deus de amor. Ele não aprendeu esse Deus. Ele só aprendeu aquele Deus que podia fazer alguma coisa por ele, porque afinal de contas ele estava com uma necessidade. Ele precisava de algo. E um dia chegaram para ele e falaram assim: olha, eu conheço um Deus que pode mudar a sua história. Ele veio e a história dele foi mudada. E eu creio que cada um aqui tem um testemunho para contar, uma história para dizer do que Deus fez na sua vida. Mas, querido, se você ficar firmado somente nisso, aquilo que motiva o nosso coração a estar perto de Deus pode trazer você para mais perto dele, ou pode te mandar embora. Porque se você só aprende que Deus pode fazer, que Deus pode fazer, e que é assim, e que se você vir, vai acontecer daquele jeito que você tem orado, um dia pode não acontecer do jeito que você pediu, e você se frustra com Deus, porque você não entendeu quem Ele é, você só aprendeu o que Ele poderia fazer. E essa ministração nessa noite, querido, é para poder trazer para você um entendimento. Você precisa depender de Deus. E para depender de Deus, querido, precisamos entender o amor.
Porque o amor, quando entendemos o tamanho, a amplitude do amor, é que nós entendemos o quanto devemos estar dependentes disso. Eu vou ensinar para você hoje algo. Muitos aqui sabem e brincam muito comigo, porque eu fui criado com vó. Aleluia, glória a Deus por isso. E a minha avó faleceu tem 3 anos. E eu confesso para você que dentro de mim há algo assim que eu olho e eu não tenho mais aquela referência ali. E minha avó tinha um amor muito grande comigo. Era aquele, né? Aquele cuidado, aleluia. Não é? Pode dar condição do danoninho, mulher, danoninho. Querido, mas era um amor tão grande, eu tinha tanta certeza daquele amor, que quando eu ia para casa, ou eu precisava de alguma coisa, ou eu pensava assim, rapaz, estou precisando de uma ajuda, ela vinha na minha mente e eu tinha uma certeza, se eu der um grito, ela vai estar lá. Mas a minha mãe não chegou e sempre me deu dinheiros, e bancou uma carreira, e foi lá e me deu um carro e tal, e sempre só me dava, e me dava, e me dava, e eu pedia e ela me dava, eu pedia e ela me dava. Não era assim. Eu entendia nela, eu via nela um caráter, eu via nela uma pessoa de princípios, eu via nela uma pessoa que me dava uma educação reta, e era aquilo que me firmava nela. Eu olhava e eu amava ela, não o que ela poderia me dar. Eu a amava, não o que ela poderia fazer por mim. Ver um filho, quando ele é filho de um pai pobre às vezes, e você vê o pai ensinar princípios, ensinar valores, e esse menino cresce, um dia ele chega a uma prosperidade na vida, faz uma faculdade, é melhor do que foi a família, mas ele nunca esquece aquilo que o pai ensinou. Ele nunca esquece o amor que aquele pai tinha. Mas quando você vê às vezes um filho de um pai rico, isso não é uma regra, nem a menos um exemplo de um pai rico, e o pai rico sempre deu tudo, sempre deu casa, sempre deu o carro. O menino fez 18 anos, ele deu o carro, ele estudou nos melhores colégios, ele estava na melhor faculdade. E aí quando esse homem está com 30, 35 anos, às vezes ele não tem nenhuma afinidade com o pai, ele não tem nenhuma intimidade com o pai. E o pai às vezes olha e se pergunta, mas eu dei os melhores colégios, quando ele fez 18 anos eu dei o melhor carro, eu dei tudo o que eu poderia dar para ele, por que ele não tem isso comigo? Porque não entendeu e nem conheceu o verdadeiro amor que tinha naquele pai, não criou intimidade com ele. Depender de Deus, querido, traz uma, como eu posso dizer, uma tranquilidade, uma paz tão grande no teu coração. Eu quero que você abra em Efésios capítulo de número 3. Aleluia. Espírito Santo, dependemos de Ti, Pai. Dependemos de Ti, Pai. Efésios capítulo de número 3, verso 17. Fala bem assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui, querido? Se você entender o tamanho, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus, você vai viver a plenitude de Deus. Aleluia. Às vezes, querido, buscar a Deus pelo que Ele pode fazer te dá de fato um exercício de fé. Mas buscar a Deus, ter uma certeza de que você vai depender dEle, precisa-se entender o amor que Ele tem por você.
E o Espírito quer falar com você que esqueceu de ser filho. O Espírito quer falar com você que cresceu, fez uma boa faculdade ou não, mas conquistou muitas vezes por conta própria. Afinal de contas, você se esforçou, você buscou, você conquistou uma carreira, você conquistou a sua independência financeira, você constituiu uma família. Você às vezes saiu de um lar pobre, não teve tantas condições ou oportunidades, e você batalhou. E por ter batalhado tanto, falar para você de dependência é algo muito difícil. Porque afinal de contas você não depende de ninguém hoje. E a autossuficiência cresce no seu coração. E depender de Deus anula a autossuficiência. Eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Entender a dependência em Deus é ter uma certeza, querido, de que tudo que eu tenho pertence a Ele. De que tudo que eu tenho foi Ele quem me deu. Não é pelo meu próprio mérito, não é pelo meu próprio esforço, pela minha própria sabedoria, o meu entendimento, a minha inteligência, mas é reconhecer que tudo que eu tenho foi Ele quem me deu. Então como reconhecer agora? Poxa vida, como você vem agora num culto de domingo à noite, depois de anos na minha vida ao qual eu batalhei para conquistar, ao qual eu batalhei para poder ter o que eu tenho hoje, e você vem falar para mim de depender de alguém? Porque depender, querido, faz com que você fique rendido. Depender traz maturidade. Depender traz crescimento. Depender traz reconhecer coisas em mim que eu preciso mudar. Porque quando eu dependo de Deus, eu quero andar como Ele quer que eu ande. Quando eu dependo de Deus, eu quero me ajustar ao que a palavra dele diz que é para mim ser. Quando eu dependo de Deus, eu olho para Cristo e falo assim: eu quero ser espelho. Eu quero ser um espelho, eu quero ser como Ele, eu quero ser parecido com Ele. Isso faz, querido, com que você comece a crescer e ter uma maturidade tal que você começa a olhar para você e reconhecer determinadas coisas. Reconhecer coisas em nós, querido, nunca é bom. Vou te falar um negócio. Sabe por quê, amado? Às vezes quando você tem que reconhecer alguma coisa que você está errado, você precisa se confrontar. E o confronto não é bom. Sabe por quê? Porque você confronta a si mesmo e você começa a olhar para você e ver que tem algo ruim e que você precisa mudar. Mas você depende tanto de Deus agora que você fala assim: Pai, eu não quero ser mais como eu sou, eu quero mudar e me ajustar à sua palavra, porque eu dependo de Ti. Só que o diabo traz um engano tão grande na mente das pessoas que quando elas começam a reconhecer que estão erradas em alguma coisa, o diabo chega e fala para elas assim: se você reconhecer, com que cara você vai olhar para as pessoas? Você vai ter que voltar atrás de alguma coisa. Você tomou uma decisão errada. Se você estivesse dependendo de Deus, guiado pelo Espírito, você não tinha tomado uma decisão errada. Mas você tomou uma decisão errada. E agora? Como voltar atrás? E o orgulho nasce no coração do homem. E aquele orgulho faz com que ele olhe e fale assim: eu prefiro permanecer errado e onde eu estou, do que ter que voltar atrás e corrigir. Mas quantos entendem de que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, não importa o meu orgulho de reconhecer algo errado, não importa o meu orgulho de reconhecer que esse caminho que eu tomei foi errado e que eu vou voltar e corrigir e tomar o caminho certo. Ah, mas vão falar de você, vão dizer que você é inconstante, vão dizer que você tomou uma decisão errada, agora quer voltar atrás. Você vai ser envergonhado. E a pessoa olha assim: mas eu dependo de Deus. Se eu tivesse escutado, não teria tomado a decisão errada, mas eu fui por minha própria decisão.
errei. Espírito Santo, eu não queria estar na posição que eu estou. Errei, mas conto com a tua graça e com o teu favor para sair disso. E o orgulho não te trava, porque a intenção do diabo é fazer com que o seu orgulho te trave para que você não volte para a dependência dele, para que você não volte para a dependência do Senhor. Porque na hora que você volta para a dependência de Deus, querido, eu vou falar uma coisa para você. Agora vai encaixar direitinho. Abra em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Segunda Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 9. Vocês vão entender o quanto que o Espírito é o mesmo. Verso de número 9 fala bem assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O diabo olha para você e fala assim: não volta, não toma decisão contrária a isso, permanece nesse orgulho, rapaz, você será envergonhado. Que negócio é esse de depender? Você é tão autossuficiente, você conquistou todas as coisas. Afinal de contas, quem foi que te ajudou a chegar aqui? Ninguém, foi você que foi sozinho. Como é que estão agora apresentando para você que você tem que depender de Deus? E aí você olha assim, e é uma fraqueza. Reconhecer o que é errado, querido, é difícil às vezes, mas reconhecer a fraqueza também é muito difícil. Mas sabe que na hora que ele fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você vê alguma coisa fraca no ministério Odre Novo? Então prepare, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Você vê algo fraco nessa igreja aqui, querido? Você vê? Você vê algo que precisa ser melhorado? Você vê algo aqui que precisa ser mudado? Então prepare-se, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. E quando essa igreja estiver tão poderosa no que Deus confiou a ela, ela vai olhar para trás e vai lembrar: eu dependi dele. Porque quem tem uma fraqueza e depende do Senhor, Deus pega aquilo, querido, e transforma, multiplica, faz aquilo ser tão forte que outras pessoas ao redor começam a mudar de história, porque o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza. Vê pessoas que eram tomadas pelo álcool e de repente ela deixou que a fraqueza dela, o poder de Deus se aperfeiçoasse. Daqui a pouco várias pessoas que eram alcoólatras com ela começam a aceitar Cristo junto com ela. Aquele que era drogado também carrega várias outras pessoas com ela. Aquele que era um perdido, falta de caráter, que todo mundo conhecia que não tinha caráter, um dia ele colocou o caráter fraco dele nas mãos de Deus, e o poder de Deus começou a se aperfeiçoar naquela fraqueza, e ele se tornou um cara tão forte no caráter, que outras pessoas olham para ele e falam assim: eu quero aquilo que ele conquistou. É assim que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se você continuar lendo, você vai ver, falando assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Sabe o que esse versículo está querendo dizer, querido? É uma coisa muito louca, porque eu quero te dizer uma coisa: aqueles que buscam a Cristo, que servem a esse Senhor, tem umas coisas muito doidas para o mundo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele está falando que ele vai se regozijar, vai se alegrar. Sabe o que é você perceber que você tem uma fraqueza e você falar assim: aleluia, eu sou fraco pra caramba disso. Você está entendendo? Por quê? Porque você olha assim: rapaz, eu sou muito fraco nisso. Eita Deus, agora o seu poder
vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Eita! Depender do Espírito, querer depender de Deus é algo maravilhoso. Nunca queira se tornar autossuficiente. Você cresceu na sua vida, você avançou, glória a Deus por isso. Você hoje é pai, avô, bisavô, bisavó, avó. Mas nunca esqueça, você nunca deixa de ser filho, nunca deixa de ser filha. Deus olha para você mais maduro, mais forte, amém. Mas Ele olha para você e fala assim: tu és o meu filho amado. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, se você continuar o versículo, no verso 10 ele fala: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Sabe, queridos, você às vezes tem uma fraqueza e você se envergonha dessa fraqueza. Às vezes você não quer nem reconhecer que é fraco naquilo, e você é tão forte em tantas outras coisas. As pessoas te têm, né, como a mulher firme, não é? O homem. E às vezes você se sente tão assim: cara, como eu vou reconhecer que eu tenho essa fraqueza? Às vezes, querido, você está na família, num relacionamento, e você é muito fraco em algo, e o Espírito está querendo te dizer nessa noite: tenha um coração agora quebrantado. Você tem fraquezas no trabalho, nos relacionamentos, no teu ministério. Às vezes não se acha tão pronto, ou já está no ministério, mas se acha fraco em algumas coisas. E agora você tem que se desarmar aí. Você está começando a entender o que é depender, então você começa a se desarmar aí. Se desarmar agora é dizer assim: Pai, eu estou aqui agora, nesse momento aí, eu estou aqui agora me desarmando, quebrantando o meu coração. É como diz aquele corinho bem assim: eu preciso aprender um pouco aqui. Você conhece? Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali, e eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é o teu Pai. Cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, quem sabe canta, outras portas se abrem ali, e eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Pai, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, aleluia. E o Espírito começa a tratar com você.
Você está quebrantado, porque o filho não se coloca na posição de cobrança, ele coloca na posição de quebrantado. Um dia te disseram que Deus podia e Ele pode fazer, mas às vezes não foi no tempo nem na hora que você quis ou esperava. Mas isso não mudou quem Deus é. Isso não faz você se colocar na posição do cobrador. Deus tinha que ser assim, Deus tinha que ser assado, tinha que ser tal dia, e parece que o Senhor não apareceu nesse dia. E o Espírito estava ensinando a você nessa noite. Quero dizer que você precisa aprender mais de Deus, que você precisa depender mais de Deus. Porque o dia que algo não acontece da forma em que você queria, querido, você não se frustra e nem sai da posição de filho e se torna um cobrador de Deus. Você olha para Deus e apresenta, o filho chega, pai, não aconteceu da maneira que eu queria, não foi do jeito que eu imaginava, pai, mas eu confio no Senhor. Porque acreditar e confiar são duas coisas completamente distintas. Qualquer pessoa acredita em Deus, poucos confiam. Você quer ver um exemplo? Eu dei esse exemplo aqui um dia na brigada. Você está num circo vendo um atirador de facas lançando a faca, e está aquele cara parado naquela roda de madeira, e as facas estão sendo lançadas, e uma faca pega aqui, outra aqui, uma embaixo, outra próximo da cabeça, e você está assistindo o show, e você olha para aquela pessoa e fala assim: rapaz, eu acredito que aquele cara é capaz de lançar a faca sem acertar aquele rapaz que está de braços abertos lá. E alguém chega para você e fala assim: vamos fazer o seguinte, agora você vai lá e fica lá de braços abertos na madeira. Você vai falar assim: eu acredito que ele faz, mas eu não confio de ficar lá para ele lançar a faca em mim. O conceito de confiar e acreditar são duas coisas completamente distintas. Fazer você confiar em Deus, querido, é você entender a largura, o comprimento, a profundidade do amor dele por você. É assim que Jesus andava. Por isso ele chegava no momento que ele olhou para aquela pedra, e Lázaro estava lá dentro, e Jesus olhou assim e falou assim: Pai, eu te dou graças porque eu sei que você sempre me ouve. Sabe essa certeza? Porque ele tinha uma certeza do amor. Ele era o amor. Ele sabia o que significava o amor. Ele sabia o que estava fazendo ali. E você já entendeu o tamanho desse amor? O amor que o mundo não conheceu? O amor que o mundo não conheceu, mas você conheceu. Mas você tem conhecido, você tem crescido, você tem aprendido cada dia mais. Que amor foi esse? Depender. Cada dia mais. Fala: Espírito, toma nas suas mãos cada uma das minhas fraquezas. Aperfeiçoa o seu poder nas minhas fraquezas. Não tenho vergonha, como Paulo dizia, não me envergonho do Evangelho. Não se envergonhar do Evangelho, querido, não é só se envergonhar de falar do Evangelho. Não se envergonhar do Evangelho é não se envergonhar de viver o Evangelho. Às vezes temos vergonha de viver o Evangelho. Viver o Evangelho, querido, é às vezes você abrir mão daquilo que todo mundo espera que você vai fazer, e você fazer o contrário para viver o Evangelho.
É não ter medo nem vergonha de tomar atitudes ao qual está de acordo com os princípios da palavra. Isso faz você depender desse evangelho, depender dessa palavra. Jesus andava tão livre, querido, ele andava tão livre, ele era tão certo do amor que Deus tinha por ele, ele era tão certo do que ele estava fazendo aqui, tão certo de quem era, que ninguém podia aprisionar ele. Quando aprisionou ele, que olharam para ele e falaram assim: o teu povo está aí te entregando. Jesus olhou assim: se fosse realmente meu povo, não estaria fazendo isso. Jesus olhou ali e falou assim: você não tem domínio sobre a minha vida, eu mesmo a entrego. Ele era tão livre do que ele estava fazendo aqui, tão livre do que ele entendia do amor de Deus por ele, que ele não temia. Ele não temia o que ia passar, o que estava passando, porque ele tinha certeza do amor dele, do amor de Deus por ele. Tal era a dependência. Mas eu quero te trazer também algo mais perto, porque é o seguinte, querido: Jesus, ele caminhava junto com as pessoas. Quem você vê aqui na frente, querido, não são mega crentes, amém? Aqueles que parece que prega algo e parece que é tão difícil viver aqui. Mas aqui você vê pessoas que querem crescer cada dia mais no Espírito, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito. Jesus caminhava dessa maneira. E você acha que Jesus não tinha sentimento, querido? Jesus dependia de Deus de tal maneira, mas ele tinha sentimento. Ele era um homem. Quantos sabem que Jesus era homem? Amém? Jesus era homem como eu e você. E ele tinha sentimento. Você já teve sentimento de abandono, mano? Já teve sentimento de abandono? Já teve sentimento que o povo tem um jargão a dizer, fala assim: sabe quando você ora e o céu está de bronze? Não é assim? Não é? Sabe o que é isso? Não é que o céu está de bronze, mas é que você às vezes está orando. Confesso a você, tem momentos que você dobra os joelhos e começa a orar, e rapaz, cai uma unção, você começa a orar em línguas. Mas tem dia que de repente você chega diante de Deus, você vai orar aqui, e a boca parece que não sai nada da boca. Você está com aquele coração aflito. Você quer deitar no colo de Deus, Pai, deixa eu me guardar debaixo das tuas asas. Deixa eu ficar aqui quietinho aqui, Deus. Eu quero ficar calado. Às vezes não quero nem falar nada para não falar incredulidade, não é? Não se sinta o mais anormal dos crentes, querido. Porque Jesus teve sentimento. E ele teve o sentimento do abandono. Quando sabe que Jesus, quando estava na cruz, ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Era o sentimento de Cristo gritando naquela hora, porque ele se desconectou a primeira vez que Jesus estava desconectado, morrendo pela humanidade, carregando o pecado nas costas. Quantos aqui estão vivendo às vezes a sexta-feira de Deus? E já vem esse jargão, não, é só um exemplo. Sexta-feira de Deus, não. E quantos aqui estão vendo a sexta-feira como Jesus viveu? Vamos mudar o negócio. Senão o povo vai falar que eu estou falando: sexta-feira de Deus, tá? Campanha na sexta-feira de Deus. Não, não é isso não. O que é a sexta-feira que eu estou querendo dizer, querido? Jesus estava sendo crucificado, amém? Jesus estava sendo maltratado, estava sendo chicoteado. O diabo, os demônios, sei lá, o mundo espiritual estava ali, olhando aquela situação. Ih, essa a gente levou. Faltou dar aleluia. Essa a gente levou, olha lá, o Cristo, olha lá, sendo crucificado, nu, pendurado numa cruz. O povo ao qual ele ensinou e veio resgatar, está todo mundo contra ele. O diabo deve ter feito uma festa, não é? Na hora que Cristo morreu, o diabo de repente olhou assim e falou assim: essa eu levei.
Quantos aqui às vezes passam um momento na vida que você pensa assim: rapaz, deu tudo tão errado que parece que essa o diabo levou. Parece que essa é. Mas eu vou te falar um negócio. Às vezes a gente passa um período de tribulação, de dificuldade, e nesse período você precisa permanecer fiel, não mudar quem você é. Deus não muda quem é. No período da tua dificuldade, no período da tua tribulação, Ele não mudou. Jesus estava passando aquilo, mas Jesus sabia quem era, Jesus sabia quem Deus era. Deus não mudou, porque Jesus estava passando por aquele período, por aquele momento, e Ele permaneceu fiel. E aí chega um dia, querido, chega um momento que Deus pega você, tira você daquela situação, te coloca numa situação de honra, de vitória, ao qual você nunca mais vai sair daquela posição. Ele olha para você e parece que você acorda um dia que é um dia normal, mas é um dia que Deus vai selar a sua vitória, é o dia que Deus vai te pegar e te colocar num estado de honra, e você nunca mais sai daquela posição, porque Jesus morreu na sexta-feira, mas domingo chegou. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Domingo chegou, e o nome dele foi colocado sobre todo o nome. Ele saiu, foi ao inferno, resgatou a chave da vitória. E a Bíblia diz que ele expôs publicamente todo o principado e toda a potestade, vencendo-os e encravando na cruz. Imagine Cristo vencendo todo o principado e potestade que na sexta-feira estava achando que tinha levado, mas o domingo chegou. Amém. E Cristo foi elevado a uma posição, assentado à destra de Deus, e levou eu e você junto com Ele. E Ele nunca mais sai daquela posição. Você quer depender de Deus? Está difícil aí? É uma circunstância muito grande na sua vida? Eu não sei, Deus está falando com você aí. Deus já está operando o que é necessário aqui nessa noite. A palavra de Deus já chegou no teu coração. Você quer depender dele? Então se desarme. Tem um corinho que eu gosto muito também, ele fala bem assim: Pai, Pai, venho te dizer, dependa dele. Que tu és Dependa o meu lugar seguro. Dependa dele. Motivo da minha canção. Dependa. E com meu coração quero te adorar e exaltar teu santo nome. Pai, te louvo. Dependa dele. As palavras não podem dizer. Dependa. Quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Você está entendendo? Você está entendendo o que é depender dele? Coração quebrantado.
Você pode ficar de pé. Aleluia, Jesus. Obrigado. Eu queria chamar você que está passando às vezes um momento muito forte na sua vida. Você às vezes se sente fraco. E eu quero orar por você. Venha se fortalecer com os irmãos na fé. Você se sente fraco, querido? Aleluia. Fala assim: quando sou fraco, é que sou forte. Fala: quando sou fraco, é que sou forte. Por quê? O poder de Deus aperfeiçoa na minha fraqueza. Você quer que nós oremos por você, seja por você estar passando por um período de dificuldade ou não, mas você foi tocado aí e você fala assim: rapaz, eu quero receber uma oração. Se a igreja está disponível para orar por você, você vier aqui tomar esse passo de fé e falar assim: eu vou lá, nós vamos orar por você, e coisas maravilhosas vão acontecer, porque eu creio nesse poder, eu creio nessa unção. Amém. Aleluia. Jacques, me ajuda aqui para a gente orar. Pai, venho te dizer que tu és o meu motivo da minha canção, e com meu coração eu quero te adorar e exaltar teu santo nome, Senhor Jesus.
Vamos continuar adorando. Ainda que eu ande pelo vale Prepara esse cântico. das sombras da morte, teu amor lança fora o peito. E ainda que eu encontre pelo meio das tempestades da vida, voltarei, pois perto estás. Eu não temerei. Não tema, você depende. Você depende. Se o meu Deus comigo, Ele nunca está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Ele nunca deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, Aleluia. a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. E eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas,
suficiência, se alcançamos algo, Pai, se chegamos em algum lugar, Pai, foi pelo Senhor, foi porque o Senhor abençoou, não foi pelo nosso próprio mérito, Pai, não foi pelo nosso próprio esforço, Pai, não é pela nossa própria autossuficiência, Deus, mas é pelo Senhor, Pai. Oh Deus, como filhos amados, nós nos quebrantamos diante de Ti, Pai. Dependemos do Senhor, dependemos do Teu amor, dependemos da Tua palavra, Pai. Não somos nada sem ela, Senhor. Não somos nada sem ela, Senhor. Ei, rabarei, chore, decanda, nada mais. Ei, obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Como é bom sermos filhos. Não queremos sair desta posição, Pai. Somos filhos e dependemos do Teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Vamos ainda orar pelas necessidades da igreja, amém? Nós recebemos aqui a notícia do Leandro, acho que é o neto da irmã Lourdes. Neto da irmã Lourdes, é isso? Que sofreu um acidente. Nós vamos orar por ele agora, amém?